Olá, meus amigos, bem-vindos. Vocês estão no canal Revelar e eu sou o Beto Ramos. Aqui é um lugar onde nós falamos tudo sobre Espiritismo. Você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe a sua opinião no comentário, curta, compartilhe os vídeos aí nas suas redes sociais, nos ajudando a espalhar o bem e a paz na Terra. Hoje nós vamos continuar a nossa série de 3 vídeos falando sobre sensações nos espíritos. Como nós já te mostramos no estudo passado, é preciso que você tenha em mãos aí a sua Revista Espírita de abril de 1859. Vai lá, busca Quadro da Vida Espírita. Então você pode fazer uma análise mais sucinta acompanhando aí o que nós estamos propondo, até porque a gente também fez um resumo desse ensaio que Allan Kardec apresenta. Nós também vamos utilizar o Livro dos Espíritos para que a gente fale sobre sensações nos espíritos. Então fique comigo até o final desse vídeo para você acompanhar e obter todas as informações que nós queremos te passar. Você pode acompanhar aí na tela, nós estamos trazendo para você o Livro dos Espíritos. É importante saber qual o conteúdo do Livro dos Espíritos. Ali tem os princípios do Espiritismo, que vai tratar da imortalidade da alma. Então, base, princípio, fundamento sobre a imortalidade da alma, sobre a natureza dos espíritos, das suas relações com a humanidade, leis morais, da vida presente, da vida futura e do porvir da humanidade. Tudo segundo os ensinamentos dos espíritos superiores que vieram através de diversos médiuns e foi recebido e organizado, ordenado por Allan Kardec. Mas é importante também sabermos que nesse Livro dos Espíritos há uma parte que se chama Prolegômenos. Prolegômenos nada mais é do que uma introdução que faz uma exposição, uma síntese de toda a obra e ali te mostra todos os princípios, as bases necessárias para que você possa compreender melhor a doutrina. Então, te traz as noções preliminares que você precisa para poder compreender melhor. Será que o ensino dos espíritos está todo no Livro dos Espíritos? Será que os espíritos trouxeram todas as bases de sua doutrina? A codificação espírita tem tudo, está pronta, está acabada, o edifício está construído, desde o fundamento até o último tijolinho. Será que é isso? Vamos ver com os espíritos. Lá em Prolegômenos, nestas noções preliminares, um conjunto importante de informações, diz que este livro, o Livro dos Espíritos, é um compêndio de ensinamentos dos espíritos codificadores, escrito por ordem desses espíritos superiores, por seu ditado. O objetivo disso foi estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional. Então, o objetivo base ali é estabelecer fundamentos de uma filosofia racional. Essa filosofia precisa estar livre dos prejuízos do espírito de sistema. O que é isso? Aquelas informações que você vai conjugando cheia de preconceitos. Você cria um sistema preconceituoso. Então, isso atrapalha o desenvolvimento e a compreensão. Essa filosofia precisa ser racional, precisa ter lógica, bom senso, e é isso que os espíritos trouxeram. Alguns desses espíritos codificadores viveram na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não viveram na Terra, mas, por sua elevação, que é atestada pela pureza de sua doutrina, e união com aqueles que trazem nomes venerandos. Mas a informação que nós queremos trabalhar aqui é essas duas: compêndio e fundamento de uma filosofia racional. Os fundamentos já ficou claro, né, que é base, princípio, dessa filosofia racional, ou seja, acabar com a cegueira. E isso parece que todo espírita já compreendeu. Mas tem algumas palavrinhas que elas precisam ser mais e melhor detidamente analisadas.
Então, o que é compêndio? Nós fomos para um dicionário buscar o que é compêndio. Porque o Livro dos Espíritos tem um compêndio dos ensinamentos dos Espíritos. Então, o que significa isso? Compêndio é um sumário, um resumo, uma epítome, uma abreviação, uma suma, uma coletânea. Um compêndio, em suma, é resumo. Então, nós agora aprendemos que dentro de O Livro dos Espíritos, isto é, o seu conteúdo, não é tudo acerca do plano espiritual. Não, ali tem princípio, base e fundamento. E também não está tudo neste livro. É um resumo, uma síntese. Então, Kardec e os espíritos superiores não disseram tudo, até porque eles mesmos falam que não sabem tudo, né? Eles têm resposta para tudo. Se você perceber, os espíritos superiores sabem falar, eu não sei. E isso resolve uma infinidade de questões. E ainda nos prolegômenos, os espíritos superiores deixam uma mensagem muito interessante. Eles vão dizer que o trabalho é deles, isto é, né? Esses ensinos foram ditados por eles, foram trazidos por eles, não foi fixado em nenhuma pessoa humana encarnada na Terra, mas uma pleiade de espíritos. Então, o trabalho é deles. E ali nesse trabalho, agora eles vão afirmar: estão as bases do novo edifício que se eleva. Se um edifício precisa de base, mas precisa depois também do restante da construção, significa que os espíritos superiores trouxeram a base do conhecimento. Eles não trouxeram todo o conhecimento. Esse edifício está sendo construído. E um dia esse edifício, todo construído, vai reunir todas as pessoas, todos os homens, no mesmo sentimento de amor e de caridade. Além disso, eles vão dizer que é para a gente tomar muito cuidado, que algumas pessoas, homens vaidosos, que creem saber de tudo e tudo querem explicar à sua maneira, vão dar origem a opiniões dissidentes. Então tem que ter muito cuidado, porque se o edifício não está todo construído, algumas pessoas vão se arvorar a sabe tudo. Então, hoje nós vamos aprender como é que se deve estudar dentro da metodologia de Kardec para a gente não fugir, não entrar numa onda de vaidade, querer saber tudo e tudo, querer explicar. A gente não tem condição de explicar tudo, os próprios espíritos não têm essa condição. Aqueles que tiverem em vista o grande princípio de Jesus, unidos no mesmo sentimento de amor ao bem, se unirão em um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Eles estão dizendo para a gente nos entendermos como iguais, igualdade como pregou Jesus, e também praticar a fraternidade e a solidariedade que o Espiritismo nos ensina. Vai levar um tempo, por isso que o edifício está apenas com as suas bases e princípios. Os espíritos superiores não trouxeram tudo. Muita coisa nós precisamos aprender por nós mesmos e, então, evoluir a partir dessa base que nos foi oferecida. Unidos, então, nós vamos deixar de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente nos ocuparmos de coisas essenciais. Recentemente, falando sobre sensações nos espíritos, eu falei do conhecimento e que esse conhecimento, então, ele é levado aí na mente do espírito. A pessoa disse para mim que o espírito não tem órgão, que é só o corpo físico que tem. Mas mente é uma palavra que não é sinônimo de cérebro. E isso a gente encontra nos dicionários. Então é importante que a gente tenha muito cuidado com a compreensão rasteira que a gente tem das coisas, para não ficar disputando onde não tem nem lugar para disputa. A doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. Aqui está dizendo que todos podem receber comunicações de espíritos superiores. Então, é importante a gente levar essas mensagens de encontro à codificação,
sem preconceito, metodologia de Kardec. Limpa a mente, leva a mente aberta para o conhecer, resolve todas as questões, então pergunta tudo o que for necessário para poder solucionar o problema. Não deixa nada na dúvida, mas também não afasta tudo de plano por preconceito, porque Kardec não agia assim. Ele examinava tudo, retinha o bem e fazia todos os questionamentos necessários para apreender o melhor das informações. Então, não vamos nos esquecer, a doutrina espírita não vai mudar quanto ao fundo para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Então, ele está dizendo, olha, usa os princípios, usa as bases, os fundamentos e faz aí o seu encaixe para poder verificar se quanto ao fundo as informações estão consonantes com a codificação. E o que nós queremos com o vídeo de hoje é mostrar para você que tem muito material, pode ser sim analisado conforme a doutrina espírita e não vai perder em nada, porque parece num primeiro momento trazer uma informação que Kardec não tratou, mas Kardec está dizendo, ele não tratou de tudo, e os espíritos disseram, nós colocamos nesse livro as bases. É importante a gente frisar isso para a gente poder compreender o restante do nosso encontro de hoje. Lembrando a você que nós estamos usando, então, a Revista Espírita de abril de 1859, no quadro da Vida Espírita, que foi reunido por um resumo de Kardec, né, das conversas familiares, daqueles artigos, daqueles ensinamentos que eram publicados na Revista Espírita. E nós, como aprendemos com Kardec, vamos perguntar para seu resumo e dali tentar extrair respostas para nos ajudar na compreensão e interpretação do texto. Fizemos os seguintes questionamentos. Todos os espíritos, após desencarnarem, se encontram em iguais e mesmas condições como espíritos? Lá no resumo de Kardec, nesse ensaio, que inclusive está no Livro dos Espíritos, na questão 257, ele vai dizer: o estado do espírito como espírito varia extraordinariamente na razão do grau da sua elevação e pureza. Então, são infinitos graus, não se encontram iguais condições. Então, é impossível querer falar assim, não, essa obra espírita ela não está de acordo com a codificação. Ora, a codificação trouxe base, trouxe princípio, ela não trouxe tudo. Então, tem que colocar o pezinho no chão, fazer uma análise mais detida, com muita calma, sem preconceito, para ver se pode afastar ou se precisa estudar mais. No estado de espírito, sem o corpo físico, varia extraordinariamente. Então lá, como é que nós vamos estar pensando e agindo? Conforme a nossa elevação, conforme o grau que você ocupa na escala espírita. Perguntamos também para o texto de Kardec. Os espíritos que povoam os espaços podem ir a todos os lugares? Então, Kardec coloca assim, olha, são duas situações diferentes. A depuração permite aos espíritos, como espíritos, penetrarem em mundos que não são acessíveis aos espíritos inferiores. Ora, quer dizer que então existe local que o espírito não consegue chegar? Sim, existe, porque ele é inferior. Ele não se afiniza, ele não tem condição de chegar a esse lugar. Então, os espíritos, quando estão no espaço, vão a todos os lugares? Não vão. Isso é o Kardec que diz. Quanto mais inferior, ou seja, o que é inferioridade? Esclarecimento. Quanto menos esclarecido, mais limitado esse tráfego desse espírito. Então, se ele for muito inferior, ele vai ficar circunscrito apenas a um globo e não vai conseguir ir a nenhum lugar que não permita a presença de um espírito inferior. Para ampliar os horizontes, para esse espírito então, poder alcançar o lugar que ele não foi, é preciso que ele se esclareça, isto é, amplie o seu círculo de ideias e percepções,
porque o esclarecimento é tudo. Pelo conhecimento, né, horizontalmente, se progride. Você transformou esse conhecimento em sabedoria, em virtude, então você evolui para Deus. E aí você sobe de degrau na escala evolutiva. Tem muita gente que só tem conhecimento, mas não tem evolução moral nenhuma. Porque os espíritos não se lembram que são espíritos, como era ser espírito antes da encarnação? Ora, se nós já encarnamos e desencarnamos, qual é o motivo que nós chegamos no plano espiritual e a gente fica perturbado, não se lembra, não sabe que é espírito, não age como espírito? Então aí Kardec diz assim: falta de elevação e pureza, por sua inferioridade, por suas percepções e sensações muito grosseiras. Então, nós só vamos conseguir lembrar e agir como espíritos quando nós desencarnarmos, depois que a gente aprimorar as percepções, as sensações espirituais e que nós as tornemos mais sutis, mais delicadas, e aí então a gente vai poder compreender coisa que até então a gente não compreende, a gente não sente. É porque nós somos inferiores, e esse é o estado da maioria dos espíritos que habitam o planeta Terra. Estado do espírito, como espírito, vamos frisar que varia extraordinariamente na razão do grau de sua elevação e pureza. O problema maior é que nós realmente não estamos desmaterializados. Então, o que é que impede o espírito de agir como espírito se ele não possui órgãos e por isso sua vida espiritual é melhor, é muito mais fácil? E Kardec, então, faz uma comparação maravilhosa. A gente tentou resumir pelo espaço aqui, mas ele fala da cidade de Paris. Quando você estiver lendo aí a sua revista espírita, ele faz a comparação assim: um visitante que não possui cultura e chega a uma grande metrópole, a Paris no caso, não compreende os lugares onde há sabedoria e elegância. Ele não conhece, ele não foi educado desta maneira. Então, o que que ele faz? Ele frequentará lugares que possuem afinidade com sua classe, buscará bairros onde se encontram os habitantes como ele. No intervalo da próxima viagem, isto é, então ele vai embora, leva um tempo, uma outra ocasião ele retorna, isto é, traduzindo em miúdos, né? O espírito desencarnou, chegou no mundo espiritual, depois voltou, encarnou novamente e depois desse tempo ele desencarna. Então, nesse período aí, ele está dizendo, o espírito então aprende como é o plano espiritual, ele se nutre de informações. Então ele vai lá e estuda a doutrina espírita. Ora, então com certeza ele vai ter uma habilidade maior quando chegar numa próxima oportunidade. E aí Kardec então diz isso. No intervalo da próxima viagem, se desenvolveu em instrução e boas maneiras, outros serão seus hábitos, suas relações com espíritos. Então, se você estava num grau de inferioridade, agora você subiu um degrau, você vai se relacionar com espíritos que estão naquele mesmo degrau, também têm os mesmos hábitos que você. Verá um mundo novo para ele que em nada se assemelhará aos bairros que havia visitado antes. Gente, pensa nas obras que falam sobre cidades espirituais ou colônias espirituais. Não vamos brigar por conta das palavras, não. Kardec diz: o mesmo acontece com os espíritos. Nós vemos aquilo que pensamos. Na verdade, para os espíritos, o pensamento é tudo. Isso está no livro dos espíritos. Então, é óbvio que algo que é necessário para nós é preciso aperfeiçoar a memória. À medida que os espíritos progridem, suas ideias se desenvolvem, a memória se aperfeiçoa. Só o progresso atingido pelo espírito poderá determinar sua familiaridade antecipada com a nova situação e seu retorno entre os outros espíritos. Gente, precisa conhecer doutrina espírita, precisa conhecer como é que funciona o mundo espiritual. É necessário se nutrir desse manancial de informações que estão contidas na doutrina espírita. Independente de você ser espírita ou não, vai te ajudar muito. Então você vai conhecer a mecânica, a lógica que vige no plano espiritual. E isso vai te dar um alento. Quando você chegar lá, você não vai se surpreender,
porque já vai levar um conhecimento adquirido aqui enquanto encarnado. A gente vive num mundo e num plano todo material. Nós somos inferiores e estamos no planeta Terra porque nós vivemos apenas em função dos nossos 5 sentidos físicos. Os sentidos espirituais nós não estamos ativando enquanto encarnados. Muita gente nem acredita que isso exista. Então é preciso nós vivermos como espírito para chegar no plano espiritual e ter habilidade para se situar melhor naquele plano. Na Revista Espírita, nós vamos ter vários diálogos de entrevistas que Allan Kardec fez com os espíritos que desencarnaram e que disseram que o conhecimento espírita os ajudaram a ter mais habilidade e discernimento e também uma facilidade de compreender que já estavam desencarnados. Conforme o grau evolutivo do espírito, na prática há uma perturbação mais longa ou menos longa para cada um de nós, varia extraordinariamente de acordo com o grau evolutivo de cada espírito, é bom lembrar. Então, passou esse primeiro momento de perturbação, se o espírito tiver conhecimento, se ele tiver grau evolutivo já alcançado, automaticamente ele vai ativar sua memória espiritual e então ele vai lembrar. A gente está falando de memória espiritual aqui porque memória é a palavra que Kardec usa, não é? E memória não quer dizer cérebro, né? Não tem uma sede física, né? A gente está falando da mente espiritual. A vida espírita não é ociosa, é ativa. Varia se o espírito é errante, ou seja, ele está desencarnado, ou se ele está encarnado. As suas ocupações enquanto encarnados também vai variar conforme a natureza do lugar, do globo, do planeta que ele estiver habitando. Suas ocupações são relativas àquelas necessidades do estado físico e moral desses mundos. Então, as suas atividades, obviamente, serão compatíveis com o corpo, com a organização física dos seres vivos que ali habitam. Mas é interessante saber que Allan Kardec, nesse ensaio, ele tratou de certos temas, mas não de todos. Então, ele deixou claro que as atividades de todos os espíritos relacionadas com o corpo, com órgãos, com necessidades e atividades que dependem da organização física, não seria tratado no quadro da vida espírita. Portanto, para quem usa esse quadro da vida espírita para poder refutar alguma obra que vai falar de vida no plano espiritual, precisa lembrar que essa comparação da vida física com a vida espiritual vai ser inadequada porque Kardec não falou disso nesse quadro e isso é ele quem vai dizer. Então ele vai falar de quê? Ele também vai dar um dado também muito interessante. Ele não vai falar de espírito inferior. Ele só vai falar das atividades, das ocupações dos espíritos errantes que alcançaram certo grau evolutivo. Os espíritos inferiores, espíritos que ainda estão muito materializados, não serão objeto dessa reflexão. Kardec vai comentar apenas sobre os espíritos que evoluíram até certo ponto. Eles não são puros ainda, eles precisam reencarnar, mas não estará se falando dos espíritos inferiores, aqueles que estão muito ligados à matéria. Por quê? Porque são infinitos graus, varia extraordinariamente. Nesse ensaio de Kardec não teria condições dele falar sobre tudo, como ele realmente não falou, e nem o Livro dos Espíritos traz tudo, né? Precisa da gente estudar muito, pesquisar muito, fazer a nossa parte. Então, quais são as ocupações dos espíritos errantes durante o estado de desencarnação? Então, morreu, está no plano espiritual. O que eles estão fazendo lá? Faz alguma coisa? Eles estão velando pela realização dos desígnios de Deus nos grandes destinos do universo. Eles vão dirigir a marcha dos acontecimentos e vão concorrer para o progresso de cada mundo.
Parece, parece, pela nossa interpretação, que Kardec está dizendo que esses espíritos interferem nos acontecimentos. E eles, então, são agentes da aplicação da lei do progresso. É muito interessante, porque se eles estão velando pela realização de desígnios de Deus, eles ainda não são espíritos puros, mas são espíritos extremamente elevados, já atingiram um grau evolutivo bem alto. Então, obviamente, esse espírito aqui ele não está preocupado com picanha e com cerveja, nem em dormir, nem com nada, nem com os negócios, com nada. Ele já atingiu um grau que ele está desmaterializado, isto é, ele está trabalhando na obra da criação num plano maior, porque desígnio de Deus nos grandes destinos do universo. Então, ora, há uma obra que é a obra Evolução em Dois Mundos, que André Luiz fala da cocriação no plano maior. Por que será que nós vamos afastar esta obra se o próprio Allan Kardec está dizendo que pelos ensinos dos espíritos, eles disseram que tem espírito que faz aquilo que o André Luiz esclareceu nessa obra pela psicografia do Chico? Vamos analisar um pouco mais profundamente, sem afastar com preconceito. Vamos estudar. Estou dizendo que está certo, que está errado. Estou dizendo que essa notícia existe numa obra mediúnica. Essa obra mediúnica, a meu ver, a meu sentir, está de acordo com a codificação espírita, principalmente com essa questão que está no quadro da vida espírita. Outros espíritos tomam o indivíduo sob sua proteção e os acompanham desde o nascimento até a morte, buscando encaminhá-los na senda do bem. Se você pegar várias obras também desse mesmo benfeitor, André Luiz, pela psicografia do mesmo médium que é Chico, ainda que muitos queiram falar, mas e o controle universal? Ora, acabamos de ler uma questão aqui para vocês, que é possível receber mensagens de espíritos superiores e que essas mensagens, estando de acordo com o fundo da doutrina, também se constituirão em doutrina. Por que não? Elas não estão afastando a doutrina, elas estão em consonância. Várias obras, nós vamos perceber que muitos indivíduos ali estão tomando outros sob sua proteção, os ajudando. Então, eles trazem essas histórias para nós, né? Falando, inclusive, de espírito que está na condição de desencarnado e que é um espírito de elevadíssima condição. Asclépios, por exemplo, é um espírito de uma elevada condição que se reencarna de 500 a 700 anos e que depende das missões que ele vai cumprir nos planetas, nos orbes ao qual ele é designado. Nós vamos ver mais à frente que os espíritos que já atingiram graus elevados, que exercem importantes atividades no plano da criação, eles as desenvolvem da seguinte maneira: quando a situação exige, eles vão se reunir em conselhos e deliberar sobre a marcha a seguir conforme os acontecimentos. A obra A Caminho da Luz, nós vamos perceber que houve uma assembleia de espíritos aqui nos arredores da Terra e que aconteceu de acordo com o que Kardec traz nessa revista espírita, nesse contexto aqui, que ele trabalha com ocupação dos espíritos desencarnados. E aí ele continua dizendo que esses espíritos dão ordem aos espíritos que lhes são subordinados e vão para onde o dever os chama. Nós encontramos lá em Evolução em Dois Mundos essa situação de dar ordem a espíritos inferiores. Nós vamos encontrar nos Espíritos Batedores da Revista Espírita, nós vamos encontrar na obra Caminho da Luz. Nós vamos também encontrar no Livro dos Médiuns essas questões. Importante a gente prestar muito atenção que essas obras que estão sendo refutadas não estão em desacordo com a codificação. Essas assembleias podem ser particulares, mais ou menos, de acordo com a importância do assunto. Não tem local especial circunscrito destinado a essas reuniões. Então a pessoa para nessa frase. Mas aí Kardec diz assim: entretanto,
elas se realizam preferencialmente nos arredores dos globos onde estão seus objetivos. Aquela obra Caminho da Luz, do Emmanuel, pela psicografia do Chico, a Caminho da Luz, a reunião dos espíritos, e por algumas vezes para discutir a formação do orbe, o destino da Terra, a encarnação de Jesus Cristo, foi feita nos arredores aqui do planeta. Descendo na hierarquia, em relação aos primeiros, eles são menos depurados e menos esclarecidos, mas são espíritos bons, então é preciso ir lá visitar a escala espírita para entender o que Kardec está falando, de quem ele está falando, quais são os espíritos a que ele se refere. Preenchem funções análogas nas esferas das atividades restritas. Então, aquilo que os espíritos superiores na hierarquia fazem num plano maior, esses outros vão fazer num plano menor. Esses espíritos inferiores, descendo na hierarquia, os menos elevados, mas que são bons, estão atuando nas atividades mais restritas, se restringe a atividades no globo determinado de acordo com o grau do seu desenvolvimento. A sua influência é mais individual e tem como objetivo coisas de menor importância. Se você buscar no Livro dos Espíritos, na questão 132, da encarnação dos espíritos, que é colocar o espírito em condições de assumir a sua parte na obra da criação, você vai entender isso aqui e vai entender a obra Evolução em Dois Mundos. Aqui nós chegamos então ao encerramento do nosso encontro, nesse segundo vídeo. No próximo nós vamos falar sobre elite espiritual, vagabundos no plano espiritual, são expressões que o Kardec usa, então espero você lá. Hoje nós vamos então encerrar dizendo que as ocupações desses espíritos errantes durante o estado de encarnação se dá da seguinte maneira: tem espírito que se encarna em mundo inferior. Qual a finalidade? Vão realizar missões de progresso, atuar, ajudar aquele orbe a evoluir. No caso do planeta Terra, nós temos, por exemplo, Thomas Edison, como é a notícia lá na obra Voltei, com o irmão Jacó, Frederico Figner, etc., pela psicografia também do Chico Xavier. Então, por seus trabalhos, seus conselhos, seus ensinamentos, eles vão procurar fazer com que esses orbes progridam nas ciências, nas artes e na moral. Se submetem voluntariamente a essa diferença, eles pedem para passar por essas vicissitudes, pelos problemas de uma vida corporal mais penosa e, a partir desse ângulo, né, fazer o bem. Então, aqui nós estamos falando de planejamento reencarnatório, de escolhas de provas para evoluir, que nós também já encontramos nas obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Outros, finalmente, não têm atribuições especiais. Eles vão a toda parte, onde a sua presença pode ser útil. Eles dão conselhos, inspiram boas ideias, sustentam a coragem dos que vacilam, fortificam os fracos, e outros vão castigar os presunçosos. Como é que essas atividades são desenvolvidas? Os espíritos encarnados naqueles globos em que estão seus objetivos e estão neles em missão, vão participar dessas missões conforme o seu grau de elevação. Portanto, eles participam de missões coletivas. Se você pegar na obra, salvo engano, Cartas e Crônicas, mas é Humberto de Campos, e o texto é Encontro de Napoleão e Kardec, você vai verificar ali uma pleiade de espíritos, alguns desencarnados e outros não, que se encontram no plano espiritual e ali vão receber algumas informações importantes para que um determinado objetivo comum fosse alcançado. Estavam todos eles dentro do seu grau de evolução, participando de uma missão coletiva muito importante. Enquanto o corpo repousa, os espíritos vão aurir conselhos dos outros espíritos. Muitas vezes eles recebem ordens sobre como devem agir, quais são as condutas que eles devem adotar na condição de encarnados. Ao despertar, os espíritos não conservam uma lembrança precisa do que se passou, guardam apenas a intuição que os leva a agir como
se estivessem fazendo por conta própria, né? Então, com isso, nós falamos das ocupações dos espíritos, nós falamos aqui hoje sobre sensações nos espíritos, falamos sobre o quadro da vida espírita, um pouquinho sobre o livro dos espíritos e o que contém o livro dos espíritos, lembrando sempre que a codificação espírita, que é a doutrina dos espíritos, ela traz as bases, mas não trouxe tudo, o edifício está em construção e nós poderemos, aplicando a metodologia de Kardec, de sem preconceitos, agir de modo a colocar mais um tijolo na evolução dessa doutrina. Eu agradeço a sua companhia até agora, espero você no nosso próximo encontro, não perca o nosso terceiro episódio dessa série. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curta, compartilhe os vídeos, ajude a espalhar o bem e a paz na Terra. Um forte abraço, até o próximo encontro.